Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É uma imensa satisfação estar recebendo você aqui no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. E na oportunidade estaremos a tratar de mais um assunto aqui em nosso quadro Futurismo e Crenças. É isso aí. Sexta-feira tem o nosso quadro Futurismo e Crenças, sempre trazendo aqui as questões que são tratados pelos futuristas, onde nós, preteristas completos, apresentamos razões pela qual eles estão errados em adotarem estas crenças, pontuando para o nosso tempo, para o nosso futuro. Nesta oportunidade, estaremos aqui a fazer uma observação de um pseudo-irmão que fez uma resposta para um dos meus vídeos, onde eu tratei aqui a respeito do arrebatamento. Na ocasião, quando eu falo daquela passagem lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16 e 17, um texto bem conhecido, o tal irmão fez um vídeo resposta querendo explicar a essa pessoa a respeito da questão das nuvens do céu, da questão que aparece também no texto dos ares e do pronome nós. Então ele vem argumentando que aquilo que eu apresento no vídeo seja um grande equívoco. Mas antes de irmos adiante às análises, quero lembrar aos irmãos que eu sempre poupo a imagem das pessoas, porque a questão aqui é tratar dos argumentos, das ideias. Vamos em frente então? Vamos ouvir o argumento então do abençoado. Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. E nessa oportunidade, eu gostaria de continuar falando sobre o arrebatamento da igreja dentro da visão preterista. Eu destaquei 3 pontos importantíssimos no texto clássico do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Eu destaquei a palavra nuvens, a palavra ares e também o pronome nós, usado por Paulo ali no cenário do arrebatamento. Então vamos lá. Primeiramente, o que é preterismo? Preterismo, gente, é uma escola de interpretação profética que acredita que todas as profecias bíblicas já se cumpriram no passado, precisamente até o ano 70 depois de Cristo, por ocasião da guerra judaico-romana. Mas quando a gente analisa com muito carinho os ensinamentos desses intérpretes da escatologia, a gente percebe que esta daí é a escola mais equivocada de todas. Até porque não tem como colocar todas as profecias bíblicas para terem seu cumprimento lá no ano 70 depois de Primeira Cristo. coisa aqui é que ele já começa a se auto-sabotar, uma vez que ele diz que o preterismo é uma escola mais equivocada de todas, ele automaticamente está também se atingindo. Por quê? Porque, obviamente, ele defende uma escola de interpretação das escrituras referente às questões do fim, que, com certeza, é o futurismo. Não deixa de ser uma escola de interpretação. Porém, ele diz que essa também é equivocada. A mais equivocada de todas, no caso, é o preterismo, segundo a visão dele. Ou seja, o futurismo também, para ele, é uma escola totalmente equivocada. Você está percebendo, meu irmão, como são os futuristas? Eles querem aparecer como sábios, mas na verdade são loucos nas suas interpretações, porque eles nem sabem o que estão falando. Eles mesmos se atingem. Por quê? Porque eles não estão prezando pela verdade, mas sim prezando em querer refutar a questão que não lhe agrada, que parece ser ofensiva à fé, à crença, o paradigma que ele sustenta. E é assim que ele atropela a si mesmo, as suas próprias palavras, e a gente ter que ver essa pessoa como uma pessoa sensata, uma pessoa realmente que esteja defendendo a verdade das Escrituras. Vamos em frente. De Cristo. Há exemplo disso a questão do arrebatamento da igreja. Em hipótese nenhuma, gente, mas em hipótese nenhuma mesmo, aconteceu o arrebatamento da igreja por ocasião da guerra judaico-romana. Mas vamos lá. Muito bem, vamos começar aqui a entrar nas questões, porém é importante ressaltar o que ele vem dizendo aqui, que é totalmente impossível que nós, preteristas completos, venhamos a ter razão pela questão de que todas as coisas se cumpriram em 70. E, obviamente, se todas as coisas se cumpriram em 70, temos que entender, aceitar que o arrebatamento também estava em 70. Por quê? Porque em 70 todas as escrituras se cumpriram.
tudo que consta a lei e os profetas, meu irmão, minha irmã. Não sou eu que digo não, é o que está escrito. Quando você vai aqui para Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22, vem falando a respeito, né, de que Jerusalém seria sitiada de exércitos. Sabei que está próxima a sua desolação, devastação. Aí, aqui, o texto se refere à última metade da semana de anos de Daniel. O texto aqui está se referindo a isso, aos 3 anos e meio finais, que traria o fim da santa cidade do templo. É por isso que o texto aqui está fazendo menção a esse momento. Ele vem dizendo aos que estiverem na Judeia, fujam para os montes, que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Por quê? Porque no versículo 22 diz, porque esses dias são de vingança. A vingança recairia sobre eles, para se cumprir o que? Tudo o que está escrito. Não é metade, não é algumas coisas, meu irmão, minha irmã. É tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Só aqui a gente já poderia encerrar a questão, mas vamos ouvir os argumentos dele, que atesta que nós estamos errados em não sustentar um futuro arrebatamento secreto da igreja, porque tem que ser de forma física, visível e nunca espiritual. Vamos em frente. Deixa eu ler para você o texto clássico. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Olha só, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. Gente, ele disse que o mesmo Senhor desce do céu. O Senhor está descendo nas nuvens. Na visão preterista, nuvens, dentro da escatologia, dentro das profecias, simboliza, representa juízo. Nesse texto aqui não, gente. O Senhor está descendo para a igreja. Então, nuvens aqui não tem nenhuma relação com juízo. É bem verdade que em outros textos, de fato, a palavra nuvem representa juízo. Por exemplo, Isaías 19, verso 1 e 2, o profeta diz, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Ali era uma linguagem de figura, ali era juízo. Deus usou uma nação para destruir outra nação, no caso, o Egito foi destruído. Mas aqui não tem nada a ver com juízo, ok? Ah, irmão Gedilson, mas como nós podemos saber a diferença? Vamos lá, é simples. Quando a nuvem for literal, visível, real, não tem a ver com juízo. Quando nuvem for uma linguagem de figura, como é o caso lá de Isaías, isto sim representa juízo. E aqui eu tenho certeza absoluta que nuvem não é uma linguagem de figura. Sabe por quê? Paulo está tratando da ascensão de Cristo. Ele está tratando aqui do inverso da ascensão de Cristo. Como é que eu sei disso? O versículo 16, ele diz, o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é o mesmo Senhor? O mesmo que subiu. E quando Jesus estava na sua ascensão, ele foi ocultado aos olhos dos seus discípulos por uma nuvem literal. Aqui é só o inverso, o mesmo que subiu está descendo. Então aqui a questão da nuvem nada tem a ver com juízo, ok? Muito bem, vamos agora fazer uma análise do que foi falado aí. Ele está dizendo que pelo fato de Jesus ter sido assunto aos céus, fazendo questão aqui do que é dito pelo apóstolo Paulo, a frase descerá dos céus, então ele pega essa frase aqui, descerá dos céus, obviamente porque ele subiu, e tem a ver com a questão lá relatada em Atos, capítulo 1, no versículo 9 ao 11, que conhecemos muito bem. Então, da mesma forma que ele foi nas nuvens, o apóstolo Paulo está fazendo menção desse retorno também, de forma visível, é uma vinda em nuvens de forma física, visível. Agora, a pergunta é o seguinte, que ele está totalmente fora da questão aí na sua análise. O apóstolo Paulo estava entre aqueles discípulos, o qual viram Jesus indo, sendo assunto aos céus? Obviamente que não, Paulo não estava entre eles. Paulo não viu Jesus indo nas nuvens, naquela ocasião ali, não. Até porque o apóstolo Paulo não obteve as informações que ele teve a respeito de toda a questão da graça através dos apóstolos anteriores a ele, não. Tá? Ele foi apóstolo fora do tempo, ele não levou em conta tudo aquilo que os outros apóstolos tinham de sabedoria, mas o próprio Cristo revelou a ele o que ele passou a ensinar. Então, o que Paulo está tratando aqui não está baseado em Atos capítulo 1, no versículo 9 ao 11, não. Está baseado naquilo que é dito por Jesus lá em Mateus capítulo 26, quando ele é interrogado no Sinédrio do Caifás, quando ele diz que
eles veriam, aqueles do Sinédrio, o veriam vir nas nuvens do céu. É óbvio que é uma linguagem de juízo. Então, Paulo está aplicando também essa linguagem de juízo, fazendo valer o que era dito nos profetas, referente a um juízo de uma nação, de uma cultura que acontecia por parte do próprio Deus. Uma vez que o próprio Cristo Jesus, no Sinédrio, diante de Caifás, ele disse que ele viria nas nuvens do céu. E por isso que foi visto aquilo como uma blasfêmia. Então, era realmente o juízo. Não tem nada a ver de questão física, literal, Jesus vindo numa nuvem de forma física, visível. Não, meu irmão. Se você vai aqui em João, olha só como as coisas são claras. Quando você realmente tem compromisso com as Escrituras, com a verdade, né? Diz assim o texto de João 14:19. Ainda por um pouco, olha só, a palavra de Jesus, hein? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Isso aqui é questão espiritual ou não é, meu irmão? Obviamente que é. O mundo aqui, ó, e o mundo não me verá mais, para os desinformados, tá? A palavra mundo aqui é cosmos. É isso mesmo, no grego. A palavra aqui é cosmos, ou seja, ainda por um pouco, e o cosmos, o mundo da criação de Deus, não me verá mais. Uma vez que ele foi assunto aos céus, meu querido e minha querida, não há mais retorno aparente do Senhor de forma alguma ao longo dos escritos do Novo Testamento. Ele faz menções de sua vinda, porém essa vinda é em juízo. É aqui, ó, está claro. O mundo não me verá mais. Tá certo? Infelizmente, muitos não entendem isso. Entendem a querer reivindicar uma presença física, porque acha que não tem cabimento de a gente manter-se firme em Jesus pelo simples fato de acreditar nele sem que a gente possa vê-lo. Não precisamos vê-lo, meu irmão, minha irmã. Então a questão lá, tratada pelo apóstolo Paulo, não tem nada a ver com a vinda física nas nuvens, e sim uma vinda em juízo. Vamos em frente? Vamos continuar aqui, vendo o argumento do abençoado? Vamos lá. Ficou clara essa parte da nuvem? Vamos para o Ficou segundo claro ponto. coisíssima nenhuma, meu querido. Você, mais uma vez, escorregou feio na questão, porque você não respondeu nada. Apenas falou o que achou, né? O que acha, e não o que as escrituras realmente dizem. Não tem como Paulo estar falando de uma coisa, porque era uma nuvem literal, é uma nuvem realmente física. Não, aqui realmente é juízo, como foi lá em Mateus capítulo 26, como em todas as passagens que Jesus vem falando a respeito de sua vinda nas nuvens do céu. Vamos para o segundo ponto. A encontrar o Senhor nos ares. Gente, para os preteristas não dizer que o encontro vai ser dentro da nuvem, eles trabalham com a questão dos ares. Perfeito. É o que o texto está falando aqui. Que o encontro com o Senhor será nos ares. Mas nós precisamos definir exatamente que altitude dos ares. Entendeu? Porque essa palavra ares, nós precisamos agora consultar inclusive o grego, para nós sabermos exatamente o que ela significa. Em grego, a palavra ares é aer. A palavra aer no grego significa o seguinte, ó. O ar, particularmente a camada mais baixa e densa, quando distinguida da mais alta e rarefeita. Então, ó, o ar que nós respiramos está aqui, ó, ao nosso redor. Porém, ela é a camada mais baixa e densa quando distinguida da mais alta. O que isso quer dizer? Até o ponto mais alto onde nós podemos respirar. Ou seja, até onde o ar, dali para cima já fica rarefeito. Então, dali para baixo, se o ser humano ainda tem condição de respirar, isso daí são os ares. É como se uma pessoa entrasse num balão e fosse subindo. Enquanto ela estiver respirando, sem auxílio de instrumentos, ela está nos ares. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o apóstolo aqui, gente, ele não está dizendo que o encontro dos santos com Jesus vai ser aqui nas partes baixas, a 1 metro de distância. Não é isso que o apóstolo está dizendo, não. O encontro dos santos com Jesus será nos ares. Então você tem que sair daqui do ponto zero e ver até onde o ar fica mais rarefeito. Os entendidos de ciência falam que é cerca de 80 quilômetros de altura. Do ponto zero aqui, ó, chão, até 80 quilômetros de altura, o ar, o oxigênio ainda é respirável. Então é essa daí a medida dos ares.
Agora, nós não sabemos agora precisar direitinho a altura que Jesus vai vir. Mas é alguma coisa nesse intermédio aí. Ó. Uma coisa é certa, será lá no alto. Aqui embaixo não, tá? E para terminar o nosso vídeo, gente. Muito bem, olha só, agora vamos analisar essa questão dos ares. Ele faz a análise aí, cita grego como se fosse realmente uma pessoa que entendesse do grego, né? Não, é um pesquisador que gosta de falar bonito, mas que não entende nada do que fala. É triste ver pessoas assim, né? Que se posicionam como sábios, mas quando expressa, quando fala, só sai loucuras, meu irmão. Não fala nada por nada. Mais um erro grotesco dele aí em fazer uma análise óbvia, objetiva da questão do espaço, né? Onde esteja o ar relacionado à palavra aer, do grego. Então, esse espaço vindo do ponto zero, que ele deixa claro aí, que é o chão, até mais ou menos 80 quilômetros, é o ar que é tratado aqui no texto. Porque esse ar não pode ser esse o qual respiramos, o qual é soprado? Porque não pode ser aqui, onde nós estamos, uma vez que o emprego da palavra aer, ela é toda feita nesse ambiente ao longo do Novo Testamento. Por que não pode? Não é porque eu não quero que seja aqui, não pode ser aqui nesse âmbito, tem que ser lá em cima, como se fosse nas nuvens. Não, nuvens não são ares. Nuvem não tem nada a ver com ares. Tem que separar isso aí. Então, se tem um princípio onde o aer ele é medido do ponto zero até 80 quilômetros, é o espaço do ar, o qual o texto se refere, o encontro nos ares. Obviamente, não estamos errados em dizer que esse encontro já tenha acontecido de fato em 70, uma vez que ela aconteceu no âmbito espiritual e a igreja estava presente, sem precisar de sair do chão. É isso que temos aqui. Para que a coisa fique mais contundente do que eu estou falando, já falei aqui outras vezes, vamos ver aqui em Atos. Não é falar como se a minha opinião estivesse certa, não. Não é minha opinião, não tem que ser aqui embaixo, não tem que ser lá em cima. Não tem que ser da forma que as escrituras dizem. Onde é que a palavra aparece? Em que espaço do ponto zero a 80 quilômetros acima ela aparece nas escrituras? Olha só, Atos capítulo 22, no versículo 22 ao 24, o apóstolo Paulo estava sendo ali questionado pelos judeus, queriam matá-lo por conta da sua mensagem. Diz assim o texto: ouviram-no até essa palavra e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares. Aer, no grego aqui. A mesma palavra que aparece lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando o encontro do Senhor acontece nos ares. Aí eu pergunto, a poeira que esses judeus lançaram foi a 80 quilômetros acima ou no espaço presente, onde o ar é soprado, onde se respira o ar? Num local onde eles estavam. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ou a poeira bateu nas nuvens? Não. Tá certo? O espaço é aquele. A palavra ar, aer, aqui no grego, o ares, é o mesmo que é tratado lá. Então ele não cita isso aqui porque compromete as crenças dele. Obviamente, outro texto que eu gosto muito de observar é esse de 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 9. O apóstolo Paulo também faz uma observação interessante que ele não cita, porque ele oculta. Ele fala o que quer para os seus escritos olharem e dizer: realmente você refutou o preterismo, você está falando de uma coisa magnífica, olha que explicação, tem até grego no meio, mas a aplicação completamente fora de contexto, uma aplicação inventada, criada, totalmente insustentável. Olha só, 1 Coríntios 14, 9. Assim vós, Paulo falando àqueles irmãos de Corinto, devido ao problema que estava existindo por conta dos dons, e principalmente da questão do dom de línguas. Línguas inteligíveis, tá? Totalmente diferente dessas que a gente costuma ouvir por aí. Diz assim: assim vós, se com uma língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Se vocês não falam coisas compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Aer, aqui também a palavra no grego. Ao ar. Em que quilômetro Paulo está se referindo
a essas palavras que não poderiam ser compreensíveis, uma vez que ele não falasse em coisas que os outros irmãos viessem a entender. Será que lá em cima nas nuvens? Lá em cima, 80 quilômetros acima? Ou no ponto zero, no local presente, onde o ar é respirado, onde o ar é soprado, onde todos estariam ali unidos, presentes, ouvindo uns aos outros? A coisa é simples, quando realmente queremos aceitar a verdade, né? Ainda que venha de encontro nossos paradigmas, temos que parar e analisar a questão. Realmente tem sentido o que é dito aí. Nos ares, não tem nada a ver com os céus. E os textos que encontramos no grego, fazendo referência aos ares, não tem nada a ver com lá em cima, e sim com a questão daqui de baixo. Tem razão o abençoado aí. Talvez você não aceita que seja assim. Outra coisa, eu não aceito que seja assim. Eu não concordo que seja assim. A minha interpretação não é assim. Tudo bem. Mas dizer que está errado, que é um engano, que é totalmente fora da realidade, pelo amor de Deus, meu irmão, esse argumento, esse papo aí, não cola mais. As escrituras falam por si. Então, olha só, mais uma falácia refutada nessa tréplica que estamos fazendo desse sujeito que achou que estaria refutando as questões de um arrebatamento que já aconteceu em 70, que não tem nada a ver que seja de forma pejorativa como a tradição tem ensinado por aí. Vamos em frente, vamos concluir aqui a sua fala nessa questão. O apóstolo falou sobre nós, ele se incluiu. O preterismo explica que Paulo se incluiu por causa da proximidade. Paulo cria que Jesus voltaria ainda no primeiro século e estava próximo. Isso daqui, gente, é por volta do ano 51 depois de Cristo. Para o ano 70. Assistiu bem o meu vídeo, hein? Tá aprendendo, hein? Tá aprendendo. Vamos em frente. Bem perto. Então, Paulo sabia da proximidade, mas só que o apóstolo não tinha isso aí em mente, tá, gente? Proximidade. Até porque, por volta do ano 67 de nossa era cristã, o apóstolo foi martirizado. Ele não participou, ele não viu a destruição de Jerusalém. Então, Paulo aqui, ele está simplesmente falando da esperança dele como cristão de Jesus voltar a qualquer momento. Paulo aqui no cenário do arrebatamento, ele só está dizendo que vão ter dois grupos, gente. O grupo dos mortos e o grupo dos vivos, por ocasião da volta de Jesus. Mortos serão ressuscitados e os vivos serão, junto com eles, transformados e levados até o Senhor para encontrar com ele nos ares. Nada mais, nada menos que isso. Ah, mas e os três quê? Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu? Quem escreveu foi Paulo. Quando? Ano 51. Para quem? Para os Tessalonicenses. Sim, é verdade. Mas isso não quer dizer que o assunto era só para eles. Eles estão aqui dentro da condição representativa. Quer ver o próprio apóstolo Paulo refutando essa ideia do preterismo? Que isso daqui não tem nada a ver com o século 21, com a igreja que está aqui viva. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. O próprio apóstolo Paulo refutando essa ideia dos preteristas. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Ó. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Olha só, hein? E não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Ele ainda não voltou, gente. Ele ainda não veio. Todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo estão incluídos nesse plano. Gente, muito bem, vamos agora dar uma pausa aí para que a gente possa analisar esse ponto que ele abordou. Muito bem, olha só. Agora a questão é do pronome nós. Vamos voltar para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos. Os que Paulo, ele não disse que ficaria vivo em 70, não. Em hipótese alguma, ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos. Tá? Ele dá uma hipótese. Talvez eu esteja vivo. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Em 68, ele é decapitado. Porém, ele deixa claro isso aqui. Para aqueles irmãos, depois nós quem? Aqueles irmãos. Não, isso aqui é uma representação
Paulo falava de uma forma, aqueles irmãos, de uma forma representativa daquilo que acontecerá no futuro. Não tem sentido, uma vez que essa carta teve um destinatário, os irmãos de Tessalônica, em um tempo determinado, 51, olhando para o futuro, que era 70, 51 para 70, obviamente era futuro, porém para eles, do primeiro século e não para o século 21, meu irmão. Não tem sentido ler uma questão pontual para um tempo presente, de uma época, a necessidade deles esperarem alguma coisa acontecer e não acontecer naquele tempo porque era uma representação. É isso, não tem sentido algum. Eu queria que ele pudesse me responder se de repente a esposa dele estivesse bem distante dele, há muito tempo que não o via, que não tinha contato físico com ele, e aquela ânsia, naquele desejo de revê-lo, ela envia uma carta para ele, dizendo: meu amor, não vejo a hora de te ver novamente, da gente ficar junto, tenho muitos planos, olha, eu quero ter um momento especial com você, eu quero lhe amar, eu quero lhe beijar, eu quero viver esse momento precioso qual a gente perdeu devido a esse tempo que estávamos distantes, começar a falar coisas relacionadas à vida íntima de um casal, na carta, tá? Aí vai, escreveu, envia para ele, endereçada, ele chega a ler a carta, fica maravilhado, né, de tudo aquilo que ela vem falando, do desejo de reencontrá-lo, porém, eu queria ver se ele pegaria essa carta e mostraria para todos os seus amigos, toda a vizinhança, homens, dizendo aqui: olha, a carta que a minha esposa mandou para mim, essa é representativa, tá, todos têm acesso, olha que maravilha, é uma representação do seu amor para com os homens desta terra, né? A partir de mim, uma vez que ela enviou essa carta para mim, mas é uma representação. Foi representativa. Eu represento todos os homens desta terra, então você tem acesso a essas informações, tem acesso a todo esse conteúdo, porque tem a ver com você também. Será que ele tinha a coragem de se expressar desta forma, fazendo valer os seus argumentos que ele usou para tratar da questão que Paulo falara com os irmãos de Tessalônica, mas não foi? Foi representativo para a igreja da época do século 21? Para você ver, meu irmão, as cambalhotas que eles dão é totalmente para prejudicar eles mesmos. Eles tentam responder o preterismo completo, mas não conseguem dar uma resposta convincente. Eles falam sem pensar no que estão dizendo, só para mostrar ao público deles que eles estão com a razão. Eles têm argumentos firmes contra o preterismo completo, que são pessoas inteligentíssimas, que são capazes de refutar uma escatologia consumada nas Escrituras. Não, é balela, é conversa fiada. Eles que se prejudicam em seus argumentos. Por quê? Querem se apresentar de sábios, mas terminam como loucos. A carta é endereçada, tem um destinatário, tem um tempo que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Então, quando Paulo disse: depois nós, os vivos, os que ficarmos, obviamente, Paulo está falando para a sua época, o seu presente, não o nosso presente hoje. Não posso ler isso aqui como uma representação do nosso presente, uma vez que Paulo não está mais aqui, nem os irmãos do primeiro século estão mais aqui. Não, mas a igreja está aqui. Não, meu querido, a igreja aqui é outra, é outro tempo. A do primeiro século vivia essa expectativa, vivia nessa esperança, vivia nesse intento de obter o que foi prometido. Nós já estamos de posse, porque ela, a igreja do primeiro século, recebeu no tempo devido, quando Jesus veio das nuvens do céu, Jerusalém caiu, nova aliança se fez. Ponto final, essa é a realidade. Então esse argumento é firula, é a cambalhota, a velha cambalhota dos passados preteristas, né? Eles começam a criar um argumento que engana a si mesmo, que convence a eles mesmos, mas não convence a ninguém que tem os olhos iluminados no coração, que entende: puxa vida, isso aqui tá... Olha só, foi Paulo falando para aqueles irmãos. Nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, o arrebatamento não poderia acontecer em um tempo que não existisse mais aqueles irmãos, que Paulo deixou claro. Nós, os que ficarmos. Ele não ficou, claro, tudo bem, mas muitos irmãos, daquele momento que recebeu essa carta, ficaram, meu querido. Então, Paulo chama para o primeiro século. Esse é o ponto. Vamos aqui continuar aqui para a gente finalizar essa argumentação do rapaz aqui. É muito absurdo
a escatologia consumada. É absurda a escatologia consumada. Absurdo é o futurismo que você defende, meu querido. Essa é a realidade. Absurdo, né? Olha só quantas bobeiras foram faladas aqui, corrigidas nessa réplica. Tudo corrigido que você falou no calor da emoção. Não se sustenta nada. Dizer que o arrebatamento dos vivos foi a condição de livrar os vivos de quando morrerem, o espírito não ir mais para o Hades, mas já poder ir direto para Jesus e ser arrebatado. Ou seja, na medida que ir morrendo, né? Gente, o arrebatamento será um evento único, um evento coletivo. E não será um arrebatamento de espírito de vivos, não foi um arrebatamento espiritual do espírito dos mortos. O arrebatamento será físico. E a maior comprovação bíblica está em Atos dos Apóstolos, naquela questão de Filipe, lá no capítulo 8, versículo 48 e 49. Ali é o arquétipo do arrebatamento da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 39 e 40. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor rapazo arrebatou Filipe, e não viu mais, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Esse é o arquétipo do arrebatamento. E arrebatamento é a esperança maior da igreja. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, você que ama e aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, não só a mim, mas a todos que amam a volta do Senhor Jesus. Muito bem, olha só. Mais um problema seríssimo aqui nessa questão do arrebatamento de Filipe, né? Quando ele foi tirado de um lugar e colocado em outro lugar. A questão aqui é a seguinte. Filipe, ele foi arrebatado aqui para os céus? Ele foi para um lugar onde ninguém pudesse encontrá-lo novamente? Foi a 80 quilômetros acima? Ou no espaço presente, onde o ar é soprado, onde se respira o ar? Tá certo? O espaço é aquele. Onde é que ele foi arrebatado? O arrebatamento dele aqui aconteceu para que ele pudesse estar onde? No versículo 40, que ele não leu, né? Ele citou o texto, mas ele não leu. Por quê? Porque comprometia também a sua crença, olha só. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Azoto, ele não foi para o céu. Essa é a realidade aqui, olha. Ele foi encontrado, veio achar-se em Azoto. Estava num lugar, né? Foi arrebatado, foi tirado dali e colocado em outro lugar. A mesma coisa foi com a igreja, meu querido. A igreja ela foi arrebatada do estado de pecado, de morte, e trazida para o reino eterno, onde ela permanece pelos séculos dos séculos, onde a morte não tem mais domínio sobre ela. Esse é o sentido da questão do arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E a tradição fica nessa loucura, tentando explicar o inexplicável, dando um fundamento futurístico onde não há, tá? De um aguardo de coisas que ainda devam suceder. 2000 anos nessa expectativa maluca. Não tem sentido para isso em hipótese alguma, meu irmão, minha irmã. Olha aqui, Filipe foi arrebatado. Isso aqui é o maior exemplo do arrebatamento. Quando chega no 40, ele não fala. Aí engana os trouxas, né? Engana as pessoas que, infelizmente, seguem a orientação sem ter os olhos iluminados do coração, pensa que tem fundamento, o que ele falou. Não, nada do que ele falou tem fundamento. Até porque ele, totalmente sem noção, não sabe que a teoria do arrebatamento secreto foi criado pela uma tal escocesa vidente, Margaret MacDonald. Essa vidente escocesa pentecostal que teve essa ideia de um arrebatamento antes da tribulação, onde a igreja seria arrebatada de forma inusitada, pejorativamente, os corpos dos crentes sairiam da terra. Olha, isso não existia até 1830. Até 1830, essa louca doutrina não existia na igreja de Cristo Jesus. Ele não sabe nem disso. Ele pensa que é uma doutrina bíblica, ensinada por Jesus, pelos apóstolos. Não, nunca foi ensinado. Os reformadores nunca falaram disso. Não só os preteristas completos, mas os reformadores, tá? Todos os estudantes de cunho reformado não aceitam esse tal arrebatamento secreto. Isso é dispensacionalismo. Ele não sabe o que é isso. Isso é século XIX, meu querido. Pelo amor de Deus.
Não tem nada a ver com as questões da igreja primitiva. Não se pensava nisso, não se tratava disso. Mas, por conta dessa mulher, foi trazida a questão do tal arrebatamento, e isso ganhou, né, notoriedade com John Nelson Darby, e se aprofundou a tal ponto de se enraizar hoje na igreja cristã, infelizmente, através da Bíblia de Scofield. Scofield, ele adotou essa ideia de John Nelson Darby e trouxe para os rodapés de uma Bíblia que ele criou, uma Bíblia de nome Scofield, que leva o seu nome, onde no rodapé de cada sentença dessa questão escatológica tem a figura, tem a questão do arrebatamento presente ali, dando a ideia, né, reforçando essa heresia na mente dos estudantes, e as pessoas acatam como uma verdade da Bíblia. Não, nunca foi verdade. Foi uma ideia que foi criada por uma escocesa vidente, que foi fundamentada na igreja como um tópico necessário para as questões escatológicas das Escrituras. Totalmente repugnante. Então, é isso, meu irmão, minha irmã. Está aí a nossa réplica sobre a questão das nuvens, ares e o pronome nós, que não tem nada a ver com o nosso tempo, não tem nada a ver de representação. Os ares não tem nada a ver que seja lá em cima que as coisas aconteceriam, e tem nada a ver com a questão das nuvens ser literal, uma vez que o próprio Cristo Jesus falou que o mundo não mais o veria, tá? E é assim que eu acredito, porque está escrito. E eu creio também que você está tendo os olhos iluminados no coração para também atestar essa verdade na escatologia já realizada para a glória do nosso Deus. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso quadro Futurismo em Crenças. Espero que ele tenha sido útil. Se gostou, não deixa de registrar aqui o teu comentário e, como sempre, responderei a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!